Olá, está no ar mais uma vez o programa Bíblia Aberta, este programa de estudo aprofundado da Palavra de Deus. É sempre um prazer contar consigo desse lado. Estamos a estudar ao longo desta temporada sobre o livro do Êxodo, sobre a forma como Deus milagrosamente tirou o povo do Egito para transportá-lo, para levá-lo para a Canaã terrestre, ou seja, a terra prometida. Nós temos é muito importante nós colocarmos a Bíblia como sendo a fonte do conhecimento da nossa vida. E por isso estamos aqui no Bíblia Aberta para retirar lições importantes da Bíblia para nós. Obrigado por nos assistir e acompanhar através das plataformas disponíveis, através da MEL, no canal 186, através da Novo Tempo Portugal, no YouTube, ou através da Rádio Clube de Sintra, em 91.2 FM da Grande Lisboa. Seja qual for o meio que escolha, o importante é estar na nossa presença. Vamos falar um pouquinho sobre a Páscoa. A Páscoa, que é algo importante, é uma festa que Deus pediu ao povo para celebrar. A 10ª e última praga estão prestes a cair, o último aviso é dado, a decisão final tem de ser tomada. É realmente uma questão de vida ou de morte. Não apenas de um indivíduo, mas a prosperidade de famílias e até de uma nação inteira. Seria de esperar que Deus desse instruções a Moisés como organizar a sua vida e, sobretudo, a saída do Egito. Mas Deus vai dizer a Moisés como é que ele deve celebrar a Páscoa. E por isso o foco está na adoração ao Senhor que os iria redimir. Tudo o resto seguiria o seu tempo. E é para falar sobre a Páscoa e sobre essa saída do Egito que temos connosco 3 amigos, convidados especiais de painel, para podermos falar deste tema tão importante. Temos a pastora Ortelinda, bem-vinda, pastora. Muito obrigada, bom dia, Paulo, e a todos. Também o pastor Pedro Esteves, que volta novamente à nossa presença. Obrigado, Pedro. Olá, Paulo. E o pastor Ruben, que esteve connosco nas 2 últimas semanas e aqui está connosco novamente. Olá, Paulo. Olá a todos. Muito bem, estamos a falar da Páscoa, não é? Este tema tão interessante e tão importante. Eu vou começar, porque não quero perder tempo, vou começar já com a Ortelinda, na primeira pergunta. Ortelinda, eu vou ler aqui o texto que nos serve de base para esta pergunta e depois coloco-te essa pergunta para que tu comeces a responder. Então, o capítulo 11 do Êxodo, no versículo 1 e depois no versículo 5 e 6, lemos o seguinte. O Senhor disse a Moisés: ainda uma praga trarei sobre o Faraó e sobre o Egito, depois vos deixará ir daqui. E quando vos deixará ir totalmente, a toda a pressa vos lançará daqui. Versículo 5 e 6. E todo o primogênito na terra do Egito morrerá, desde o primogênito de Faraó, que haveria de assentar-se sobre o seu trono, até o primogênito da serva que está por detrás da mó, todo o primogênito dos animais. E haverá grande clamor em toda a terra no Egito, como nunca houve semelhante, nem nunca haverá. Na continuidade daquilo que estudámos anteriormente, e sobretudo no último episódio, Ortelinda, Deus envia uma advertência a Faraó sobre a vinda da última praga que cairia sobre o Egito, esta praga da morte dos primogênitos. Como é que nós podemos explicar este juízo sobre os primogênitos e, sobretudo, muitos deles provavelmente seriam crianças inocentes? Bom, alguns pensam que foi uma maneira de Deus mostrar a inutilidade dos deuses do Egito, não é? E do seu sistema religioso, talvez. Mas nós sabemos que nos acontecimentos do Êxodo tudo tem uma carga simbólica muito grande e, portanto, pedagógica. E porquê os primogênitos? Porque na Bíblia os primogênitos têm porta uma mensagem muito importante. Eles são os representantes do todo. A consagração do primogênito representava a consagração de todos que vinham depois dele. A bênção do primogênito era a bênção para toda a fratria. E isto era realmente um símbolo de Cristo, que é chamado o primogênito da criação. É chamado o primogênito entre muitos irmãos. É chamado o primogênito da ressurreição, primogênito dos mortos e da ressurreição. Portanto, através dele, de Cristo, nos vêm todas as bênçãos espirituais, sobretudo da vida eterna, não é? Portanto, era a bênção do primogênito, era uma bênção para todos, vinha através do primogênito, que representava Jesus. Mas podemos dizer que o símbolo funciona não só na bênção, mas também funciona na maldição. Não é? Ao serem mortos todos os primogênitos egípcios,
é a morte de todo o Egito que é aqui evocada, não é? E simbolicamente profetizada a morte de todos aqueles que o Egito simboliza na Bíblia, não é? Como profeticamente. Finalmente, todos os que escolhem o mal, os que viram as costas à proposta de vida e de salvação que Deus propõe. O Egito, sabemos, representa um espaço onde Deus é desconhecido. Quem é? O Senhor. Onde Deus é negado, não o conheço, e onde Deus é rejeitado, não vou deixar sair o povo. Portanto, vemos aqui que também os primogênitos representam o todo o Egito é condenado nesta praga e nesta condenação. A questão que tu pões, que é mais delicada, é a questão da destruição dos possíveis inocentes, não é? O que nós podemos dizer em relação com a morte dos inocentes, que é qualquer coisa que choca todas as pessoas, porque vemos muitos casos em que isso acontece na Bíblia, em muitas situações. O que nós podemos dizer é que o Deus da Bíblia é o Deus que vindica a justiça. É aquele que diz que não tem o inocente por culpado. E o contrário também é verdade. Não tem o culpado por inocente. Portanto, Deus não faz amálgamas. Deus nunca destruiria o justo com o injusto, não é? E para a injustiça dos homens que fazem isso, Deus prepara-lhes, como diz a palavra de Deus, o juízo, não é? Deus diz-nos que Deus há de trazer a juízo toda a obra, não é? Tudo o que está encoberto, quer seja bom, quer seja mau. Na questão da justiça, Deus não é mais ou menos, assim. Não, Deus é justo, absolutamente justo. Jesus diz-nos que até toda a palavra ociosa que os homens preferirem darão conta no juízo. Portanto, o juízo vai mostrar a total justiça e imparcialidade de Deus. Então, como é que Deus, nesta praga, teria destruído os inocentes com os culpados? O que é que nós podemos dizer isto? Bom, a primeira lição que nos ocorre, podemos tirar desta questão, e que é corroborado por todo o ensino bíblico, é de que os filhos são aquilo que os pais fazem deles. Não é? Os filhos são herdeiros diretos, mais do que daquilo que nós lhe deixamos como bens, eles são herdeiros diretos de quem somos. Da nossa estrutura, porque são realmente biologicamente e psicologicamente vêm de nós, mas também através da convivência connosco, o que nos dá a nós, adultos, uma terrível responsabilidade. As nossas escolhas, as nossas decisões, aquilo que nós fazemos, tem uma repercussão não só sobre nós e sobre a nossa vida, mas as suas consequências vão afetar inocentes, os nossos filhos e todos aqueles que estão na nossa zona de influência. É a primeira coisa que nós podemos dizer sobre isto. Por outro lado, é importante lembrarmos que todos os egípcios adultos, 20, 30, 40, 50 ou 70 anos atrás, foram todos crianças inocentes e adoráveis. E bastou apenas alguns anos para que eles se tivessem tornado nos senhores tiranos, opressores, exatores que escravizaram os pobres hebreus que estavam, portanto, no meio deles. Ou seja, as crianças, nós temos uma ideia sempre muito idealizada da infância, porque nós olhamos para a criança como ela é no momento em que ela é criança. Não podemos ir mais longe. Mas Deus, quando Ele olha para uma criança, Ele não vê apenas a criança. Ele já vê o adulto que ele está em potencialidade. Ele já sabe o percurso, o caminho que ele vai fazer, muitas vezes quase determinado pelos seus pais e pelo ambiente em que vive. E no Egito, os primogênitos eram até ensinados a lutar e a defenderem-se e a lutarem contra outras nações. Portanto, eles não eram assim tão inocentes quanto isso. Não eram tão inocentes. E nós não estamos a falar só de crianças. Os adultos roubam às crianças essa inocência, e o crescer também lhes rouba a inocência, e o caminho e as decisões que eles vão tomar no futuro, só Deus é que sabe. Porque havia muitos primogênitos ali que já eram adultos.
Nós não estamos a falar só de crianças. Sim, havia certamente primogénitos bebés, havia primogénitos adolescentes, jovens, enfim, o faraó não era primogénito porque não morreu, não é? Mas o seu filho terá morrido, não sabemos a idade que eles tinham. Portanto, é toda uma problemática que nós não podemos dominá-la no seu todo. E uma outra coisa que também eu penso é que muitas vezes nós olhamos os juízos de Deus na história como se eles fossem definitivos. Mas eu penso que os juízos de Deus na história, eles não são todos definitivos. Eles são pedagógicos. Nem sempre, quando uma pessoa é condenada por um juízo de Deus, quer dizer que esse juízo é definitivo para a vida eterna. Eu estou a pensar, por exemplo, no exemplo daquele homem que, sem querer e por impulso, quase involuntariamente, segurou a arca de Deus quando ela ia a cair. E morreu, porque Deus tinha dito: ninguém segure na arca. Deus não o livrou naquele momento, porque naquele momento a mensagem importante que Deus queria transmitir era da santidade das coisas de Deus, visto que o povo estava numa vida idolátrica total, não é? Mas eu não sei, acho que ele se chamava Uzias, eu não sei se ele está perdido para a eternidade. Ele foi vítima de um juízo, mas só a eternidade é que nos dirá até onde é que foi, portanto, esse juízo. O grande princípio interpretativo que nós temos que ter, sempre que analisamos os atos e as intervenções de Deus que nos parecem injustas, nós temos que ter sempre esta revelação que vem desde o início até ao fim da Bíblia e que se revela particularmente no Calvário em Jesus Cristo. Deus é amor. E Deus tudo o que faz é por amor. Mesmo se, em alguns momentos, algumas das suas intervenções nos possam parecer injustas. Como diz o Salmo 92, o Senhor é reto e nele não há injustiça. O amor é o motivo, é o objetivo e é a base de Deus lidar com os humanos, mesmo quando, aparentemente, comete uma injustiça aos nossos olhos. Penso que o que é importante é fazermos confiança a Deus. Quando nós viajamos de noite, nós temos 3 posições para os nossos faróis. Temos os mínimos, os médios e os máximos. Com os mínimos nós só vemos o que está à frente do nosso nariz. Com os médios nós já vemos um pouco mais. Vamos com mais segurança e confiança. Mas só vemos plenamente quando pomos os máximos, não é? Quando pomos os máximos, nós vemos tudo ao longe, vemos todas as coisas. Penso que na nossa compreensão de Deus, nesta terra, os ateus, os que não aceitam a revelação de Deus, viajam com os mínimos, não veem a nada, só veem o imediato que está à frente do seu nariz. Os crentes que recebem já o Espírito Santo podem ver um pouco mais, não é? Podem ver um pouco mais além. Mas só veremos claramente porque é que as coisas aconteceram, porque é que foi assim ou de outra maneira, quando nós estivermos na eternidade. Aí nós avançaremos, portanto, realmente com os máximos e poderemos compreender aquilo que hoje nos cria alguma perplexidade. Sim. E eu penso também que uma das razões, talvez não seja a única, mas uma delas é porque se Deus continuasse a fazer outro tipo de pragas que não tocasse diretamente no faraó, o faraó continuaria com o seu coração endurecido. Exatamente. E talvez esta praga tenha sido aquela que Deus achou que era a única, que era possível o faraó dizer: pronto, vão-se embora, saiam, porque já não quer continuar assim desta E há também alguma justiça retributiva, não é? Os egípcios mataram muitas crianças hebraicas simplesmente porque nasceram. E muitos deles primogénitos. E muitos deles primogénitos também. No absoluto, só Deus é. No fundo, nunca teria acontecido se o faraó tivesse deixado logo sair o povo, não é? Claro, tivesse. Isso nunca teria acontecido. Pedro, olhando agora um pouco mais no outro capítulo, capítulo 12, no verso 3, 7 e 11, tem aqui 3 versículos que eu vou ler para dar a introdução então à tua pergunta. Lemos o seguinte: falai a toda a congregação de Israel, dizendo: aos 10 deste mês tome cada um para si um cordeiro, segundo o das casas dos pais, um cordeiro para cada família. Versículo 3. Versículo 7. Tomarão do sangue, poluão nas ombreiras das portas, ambas, e na verga da porta, nas casas em que o comerem. Verso 11.
Assim, pois, o comereis, os vossos lombos cingidos, os vossos sapatos nos pés e o vosso cajado na mão. E o comereis apressadamente, porque esta é a Páscoa do Senhor. De todas as coisas que Deus pediu a Moisés para organizar para o povo sair do Egito, aquilo que era o mais importante foi a celebração da Páscoa. No fundo, é uma razão espiritual, não é? Como é que nós podemos... que significado têm estes ensinos para nós ainda hoje, com esta experiência? Deus queria, com certeza, ensinar algo muito relevante ao povo de Israel, para lá do facto destes acontecimentos. Tanto assim é que ele deu início aqui a um conjunto de regras e estruturas rituais e espirituais que depois seriam continuadas. Portanto, Deus queria que esta experiência fosse tão marcante que eles atentamente quase que recordassem os passos de tudo o que tinham que fazer naquela noite. Ali o acontecimento era real. E Deus pretendeu que isso fosse recordado a seguir. Obviamente que isso demonstra que há aqui um conjunto de lições espirituais que têm uma validade muito para lá do acontecimento. É por isso que nós vemos isso ao longo da história do povo de Israel, vemos isso no Novo Testamento, na experiência de Cristo, os discípulos e da Igreja, que há alguns acontecimentos que são assim, momentâneos, são coisas que aconteceram, e há alguns que Deus deixa indicações claras de que eles não podem ser esquecidos. Há ali elementos muito profundos para a nossa experiência com Deus, e aqui é o caso, não é? A Páscoa representa este momento único na história do povo de Israel, que vai para sempre manter-se como um farol que ilumina praticamente toda a história de Israel e até podíamos dizer que toda a história do povo de Deus. A realidade é que talvez começaria mais em concreto por referir-me, aqui temos talvez a primeira, nos versículos que leste, a primeira referência ao conceito de Páscoa. O próprio termo Páscoa já é muito interessante, porque usa ali o verbo hebraico pessá, que nós sabemos que significa passar por cima. Por isso ele pode ser até ali também como poupar ou proteger, porque há uma ligação direta à experiência que o povo teve que fazer de buscar aquele cordeiro que ficava na casa com a família, depois o seu sangue era derramado e tinha que ser colocado nas ombreiras da porta, não é? Pronto, o sentido de passar por cima era uma referência, obviamente, ao ato que esse anjo destruidor, como é designado, faria, que conduziu à morte dos primogénitos. Estamos a fazer obviamente isto tem uma ligação com as pragas, não é? Estamos a falar precisamente sobre o momento de atuação desta última praga, o que significa que mesmo o povo de Israel, para ser liberto da atuação ou dos efeitos da praga dos primogénitos, tinha que passar esse sangue nas ombreiras da porta. Mas isso é interessante, Pedro, porque isso mostra que há aqui um livre-arbítrio e uma escolha que cada um tem que fazer, ou seja, entrar naquela casa e ter esse sangue espargido nessa porta. Caso contrário, também os primogênitos daquela casa que não teriam isso morreriam. Exatamente. Por isso é que este conceito de que o anjo passaria por cima da porta implica que era preciso fazer uma escolha, tomar uma decisão. E por isso é que a misericórdia de Deus aqui está conjugada com o juízo. E nós temos até tido a oportunidade aqui de estudar isso já em temporadas anteriores, debruçámos muito sobre essa ideia de que a justiça e a misericórdia de Deus andam juntas, não é? Este é um dos momentos em que nós percebemos isso. Ou seja, Deus efetuou um juízo tremendo, com tremendas consequências, como acabámos aqui de analisar, mas o meio de escape, ele estava lá também. Por isso é que a misericórdia e a justiça de Deus, ou o juízo de Deus, eles caminham de mãos dadas. E é interessante saber e ver que muitos dos israelitas já teriam casado com egípcios. E muitos desses egípcios entraram nessas casas com as ombreiras na porta e não morreram também. Ou seja, não era só algo que era exclusivo, mas era uma decisão que todos teriam que tomar. Claro, isso conduz-nos a uma lição muito importante, eu vou aliás terminar com ela, que é precisamente o conceito de que aqui estava em causa uma lógica de obediência, que é um elemento central da nossa experiência com Deus. Terminar apenas a questão aqui da Páscoa, porque aqui origina-se
estamos mesmo na origem deste ritual, que na verdade a Páscoa depois passaria numa estrutura de festas que Deus estabeleceu em Israel. Era a primeira das 3 grandes festas anuais, era como se fosse realmente um ponto de partida para esse desígnio, que é uma relação com Deus que estava muito tipificada através dessas festividades que eles viviam e que dava uma certa ordem ao que é a nossa relação com Deus, não é? Ela não é só ritualizada, porque não podemos esquecer que estes rituais que eram anuais para Israel, eles tipificavam a ideia de uma relação permanente com Deus. Ela tem uma aplicação profética, claro, para as coisas que vão acontecer uma vez na história, se olharmos para a história como um todo, mas que se renovam na nossa vida. E, portanto, esta ideia de libertação do mal, claro que é uma coisa que se repete na nossa vida. Obviamente que a segunda dimensão que eu queria dar uma ênfase, é evidente que a libertação do Egito representa uma libertação do pecado. E por isso esta ideia de comerem apressadamente, de comerem já com o cajado, ou seja, estão prontos para a saída, porque esta saída do Egito simboliza claramente a libertação de uma escravidão. E a escravidão é uma coisa que nós não podemos dar-lhe margem, dar-lhe espaço, não podemos estar confortáveis nessa escravidão. E é por isso que há aqui um conjunto de elementos que obviamente apontam para essa ideia de que há uma redenção possível e nós temos que estar alerta para que isso seja possível. E essa redenção é uma obra de Deus. Há um conceito aqui que eu acho muito interessante em toda esta experiência que o povo passou na Páscoa, que é um conceito de que graça e obediência estão totalmente conectados. A graça está totalmente representada aqui no facto de que a libertação vem da parte de Deus. Estas pessoas, por elas, não conseguiam sair do Egito, nem libertar-se da opressão, e nem por elas conseguiam libertar-se deste anjo destruidor que veio. Quer dizer, é uma graça que é dada, é uma obra que Deus executa. Por isso é que passar por cima significa a ideia de que Deus é que passa por cima. Não é uma coisa que eu conquisto. No entanto, a isto junta-se um facto muito importante que Deus também quis ensinar aqui, que é que a fé não nos desobriga da obediência. Por isso, lias o versículo 3, não é? Aquela ordem, cada um pega o cordeiro para cada família e depois tudo o que era feito com ele. Então podemos dizer que o povo foi salvo porque creu na obra que Deus iria fazer e obedeceu às instruções específicas. Quer dizer que se alguém não obedecesse à instrução específica, não fosse buscar o cordeiro não correspondesse às características que lhe eram dadas ou não passasse o sangue nas ombreiras da porta, ao não fazer a sua parte neste processo, não poderia obter da graça que depois lhe seria concedida. Por isso, temos talvez na Páscoa um dos primeiros e um dos grandes momentos que ajudam a compreender esta dimensão de que a fé verdadeira resulta numa obediência. Então, a salvação não é conquistada através de coisas que eu faço, mas a salvação não me desobriga da obediência. Exatamente. Depois o apóstolo Tiago vai explorar isso. E também muito bem. podemos dizer que Deus continua mesmo aí a respeitar absolutamente a liberdade humana. Deus não salva ninguém contra a sua vontade. Portanto, Deus propõe a salvação, mas os israelitas têm que dizer sim, de alguma maneira, indo buscar o cordeiro, matando o cordeiro, colocando o sangue nos umbrais das portas. É a parte do homem que finalmente é o exercício da sua liberdade. Deus não salva ninguém, nem de ofício, nem por obrigação. Tu és salvo, mas tu decides se queres ou não queres, não é? Claro. E ali está a fé em prática, não é? A fé em prática, porque se eu acredito piamente que Deus vai fazer como Ele prometeu fazer, então eu vou obedecer às instruções que Ele dá. Se confio, obedeço. É isso. Então a fé não está em não obedecer, não é? Como se fosse um ato meramente, uma coisa interior. A fé manifesta-se quando eu digo, ok, vou fazer o que Deus me pediu e confio que Ele fará a parte dele. Exatamente. E nós temos, é por isso que a Páscoa representa muito bem a dimensão de graça e de obediência como complementos, não como duas experiências contraditórias. Sim.
É isso, interessantíssimo. No capítulo 12, verso 12 e 13, eu vou ler um pouquinho, depois vou fazer a pergunta ao Ruben. Vou ler um pouco mais atrás, vou ler o 12, que é para nós termos mais ou menos uma noção daquilo que se está a tratar aqui. E eu passarei pela terra do Egito esta noite, ferirei todo o primogénito da terra do Egito, desde os homens até aos animais, e em todos os deuses do Egito farei juízos. Não é? Aqui também os deuses do Egito estavam alvo deste juízo da parte de Deus. E depois Deus diz, eu sou o Senhor. Não é? Portanto, esta expressão eu sou o Senhor, que nós já tínhamos visto em episódios passados, é aqui realmente novamente falada e verbalizada por Deus para mostrar este contraste em que existe entre os deuses do Egito e o Senhor que aplica estes juízos sobre os deuses. E depois diz assim no versículo 13, e é aqui que nos interessa mais. E aquele sangue vos será por sinal nas casas em que estiverdes. Vendo eu o sangue, passarei por cima de vós, e não haverá entre vós praga de mortandade quando eu ferir a terra do Egito. O Pedro já falou um bocadinho sobre isso, não é? Mas aqui está o versículo que nos apoia esta ideia de que aqueles que tivessem fé e pusessem na ombreira das portas esse sangue significava o sangue do Cordeiro, o sangue do Cordeiro que mais tarde tipificava o sangue de Cristo, não é? No fundo era a fé de que estamos debaixo do sangue, estamos debaixo da graça de Deus, essa noção de junção entre a graça e a misericórdia, e a graça e a justiça. Só que, quando nós olhamos para o capítulo 1, versículo 29 do livro de João, o próprio João Batista diz, eis o Cordeiro de Deus tira o pecado do mundo, referindo-se a Cristo. Ruben, podemos dizer que o papel do Cordeiro e do sangue fazem uma clara ligação entre a libertação do Egito e entre o plano da salvação? Sim, como nós já vimos e estamos a estudar ao longo desta temporada, o livro de Êxodo é um livro fantástico que basicamente é um prólogo do Evangelho. Tem todo o simbolismo, tem toda a carga profética, é um tipo de muitas coisas que são depois concretizadas e executadas quando Jesus vem à Terra, e nós vemos que aqui há um grande conflito, há também Deus a trabalhar com ambos os povos, neste caso o povo do Egito, o povo hebreu, o povo de Israel, e é interessante que nesta praga, a 10ª praga, que não tinha por que ser a 10ª, podia nem se chegar a este número de pragas, há uma rejeição de um povo, Deus trabalha com ambos os povos, e vemos que então Deus tem que agir mais uma vez com juízes para com os deuses egípcios, que também tinham aqui algum peso na questão da fertilidade e dos primogénitos, e mais uma vez há um juízo, e vemos que há aqui uma proposta da parte de Deus, que é, isto vai acontecer, Deus não faz nada sem aviso, e isto vemos no livro de Amós, no capítulo 3, versículo 7, precisamente de que Deus não faz nada sem avisar, e avisa aos profetas, aos seus mensageiros, e aqui o profeta era Moisés, e deu uma proposta ao faraó a dizer que basicamente, e não só ao faraó, também ao povo de Israel, que Deus iria fazer uma obra estranha, que era redentora para uns e era condenatória para outros, mas houve sempre opção, e como nós dizíamos há pouco, todos estavam informados, havia sempre refúgio do lado dos hebreus, desde que obedecessem à vontade de Deus. Então vemos aqui que, embora a Páscoa, que seja o verbo Pessah, como disse o Pedro, seria a passagem do anjo que tinha uma obra destruidora a passar por cima das casas de tanto dos egípcios como dos hebreus, o facto de passar por cima era condenatório, mas era também redentor, porque havia ali um detalhe que egípcios ou hebreus, se obedecessem, o passar por cima não era realmente uma condenação,
mas era sim redentor e significava a salvação do povo de Israel e não só, também egípcios. Portanto, este detalhe era que se teria que sacrificar um cordeiro, e é interessante porque aqui a ordem que Deus dá era que este cordeiro tinha de ser sem defeito, não podia ter nenhuma mancha, não se podia partir um osso sequer, e é interessante que se fizermos já a ponte para o cordeiro verdadeiro, precisamente no momento em que os soldados no primeiro século iam matar, neste caso, partir os ossos a Jesus para que pudesse morrer mais rápido, já não foi necessário porque ele já tinha morrido. Então até aqui se cumpriu o facto do cordeiro verdadeiro não ter sequer um osso partido como era suposto fazer com o cordeiro pascal. E então nós vemos que há uma ligação clara entre a libertação do Egito e o plano da salvação. Havia um cordeiro que se tinha que sacrificar, não podia ter defeito, e esse sangue do cordeiro tinha que ser realmente colocado entre as ombreiras, em cada um dos lados, para que quando viesse a condenação, quem estivesse sob a proteção deste sangue estaria salvo. Olha, uma coisa muito interessante, Rubén. Quando nós olhamos um pouco mais à frente no livro de Josué, os 2 espias que foram espiar a terra de Jericó fizeram um acordo com Raabe. Para que Raabe, que não era do povo israelita, houve um acordo que era: se tu puseres um cordão escarlata na janela da tua casa, quando nós viemos aqui e a cidade for destruída, todos aqueles que estiverem contigo dentro dessa sala serão salvos. E, portanto, é no fundo este pensamento que Deus dá um escape àqueles que o quiserem. Mesmo aqueles, por exemplo, Raabe não era israelita, ainda assim a misericórdia de Deus já atingiu, não é? Sim, é uma questão de obediência e de confiança nas promessas de Deus. Até porque nós sabemos que o sangue, aquele sangue e aquele cordão não tem o poder de salvação, mas quem salva é Deus em função de uma obediência que nós depositamos em Deus. E esse sangue simbolizava aquilo que Jesus iria fazer um dia mais tarde. Mas é interessante que todo este sistema de sacrifícios, ele não começa aqui com a Páscoa. Aqui na Páscoa existe uma ordem para que se continue a celebrar uma festa de libertação, não é? Para que pudessem realmente lembrar-se daquilo que Deus fez ao tirar o povo da escravidão. Mas isto acontece desde que os primeiros seres humanos caíram em pecado, em que se tornaram escravos do pecado e da maldade. Já no Éden. No Éden, porque nós vemos, não é explícito, mas é implícito, que quando a humanidade cai em pecado, ali em Gênesis 3, versículo 21, Deus substitui as vestes da humanidade que se tinham autocoberto, e nós podemos já extrapolar e dizer, tinham-se vestido com a sua própria justiça, e então Deus veste-os com peles. Se Deus veste-os com peles, tem que haver morte de alguém para que haja realmente essa cobertura, precisamente com essas peles. Depois vemos Caim e Abel, que têm que fazer um sacrifício, vemos Abraão, nós vemos em todo o Antigo Testamento, e desde Gênesis até aqui ao livro de Êxodo, já existe este sistema de sacrifícios, que pedagogicamente Deus ensina de que nós realmente precisamos de depositar as nossas esperanças em alguém que tinha o mesmo caráter, ou um caráter similar a um animal dócil e também tranquilo como é um cordeiro. E então Deus, na sua sabedoria, cria aqui um sistema pedagógico para ensinar o ser humano de que precisamos de transferir a nossa culpa para alguém, e neste caso esse animal apontava precisamente para Cristo. E é aquilo que diz depois João Batista quando vê a Jesus. Ele diz: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Portanto, tudo serviu para ensinar e para poder projetar de alguma forma esta necessidade de salvação
numa pessoa, e essa pessoa é Jesus Cristo. Portanto, a festa da Páscoa e o papel do Cordeiro e do sangue, que precisamente é para ensinar o povo e depois, por conseguinte, também toda a humanidade, de que a salvação é em Jesus. Muito bem, amigos, este é um tema muito interessante. Nós estamos aqui neste debate tão importante. Eu vou ler aqui um versículo para a Hortelinda, ou dois, para a Hortelinda poder também responder aqui a outra questão. No livro de Êxodo, capítulo 12, verso 15, Hortelinda diz o seguinte: 7 dias comereis pães asmos nas vossas casas. E 7 dias comereis pães asmos. Ao primeiro dia tirareis o fermento das vossas casas, porque qualquer que comer pão levedado, desde o primeiro até ao 7º dia, aquela alma será cortada de Israel. E quando nós olhamos para o apóstolo Paulo, em 1 de Coríntios, capítulo 5, e vou ler aqui 2 versículos, o 7 e o 8, diz o seguinte: purificai-vos, pois, diz o apóstolo Paulo, do fermento velho, para que sejais uma nova massa, assim como estáis sem fermento, porque Cristo, nossa Páscoa, foi sacrificado por nós. E aqui o apóstolo Paulo dá esta ênfase que Cristo é a nossa Páscoa, não é? Há pouco o Ruben falava um bocadinho sobre isso. E no versículo 8 diz: por isso façamos a festa, não com o fermento velho, nem com o fermento da maldade e da malícia, mas com os asmos da sinceridade e da verdade. Hortelinda, há um lugar aqui de destaque para este fermento como símbolo, e neste caso para a ausência do fermento nas casas. O que é que representa este fermento e que lição nós podemos tirar? Nós podemos dizer que na Bíblia o fermento tem uma dupla simbologia, não é? Ele tem uma simbologia positiva e tem uma simbologia negativa. Okay. Jesus Cristo vai utilizar o fermento de maneira positiva. Ele vai comparar o reino dos céus ao fermento que uma mulher introduziu em 3 medidas de farinha até que levedou toda a massa. E Jesus compara então aqui o Evangelho, o poder do Evangelho, a essa capacidade transformadora que a palavra de Deus tem, certamente pela ação do Espírito Santo também, para transformar o crente realmente e de uma maneira oculta. Da mesma maneira como o fermento age de maneira oculta, não é? Não se vê o fermento a agir, vê-se apenas a massa a crescer, os seus efeitos. Da mesma maneira, este poder de vida que o Evangelho tem em si e que é certamente usado pelo Espírito Santo, porque é muito interessante que o fermento são partículas de ar que se libertam na massa, o que faz crescer a massa e ficar fofa, porque tem muito ar, e esse ar é também um símbolo do Espírito Santo, não é? Falaste interessante. O Jesus tinha dito, não é? Em capítulo 3, que ele disse: o que é nascido na carne é carne, o que é nascido do Espírito é Espírito. Não te maravilhes de ter dito isto: necessário vos é de nascer de novo. O vento sopra onde quer e ouves a sua voz, mas não sabes de onde vem nem para onde vai. Assim todo aquele que é nascido do Espírito. Do Espírito, portanto, não se vê o Espírito, mas vê-se o seu efeito, a manifestação, portanto, da sua ação. E é assim que Deus transforma uma pessoa pecadora num santo, não é? Uma velha criatura numa nova criatura. No entanto, aqui no livro de Êxodo, no texto que tu lês, nós podemos dizer que é o negativo desta parábola, não é? Portanto, o fermento é aqui tratado como algo de negativo, algo que não deve figurar, portanto, na alimentação, nas refeições da Páscoa, que celebram a saída do Egito, não é? E refere-se aqui a quê? Este fermento aqui representa o pecado. Tal como o Espírito tem a capacidade de crescer e transformar em bem, não é? Será a imagem e semelhança de Deus. Também o pecado tem a mesma capacidade de, em surdina e de uma maneira oculta, ir germinando e fazendo crescer o mal no ser humano, e na família e na sociedade, não é? O pecado não é qualquer coisa que nos afete unicamente do exterior. O pecado afetou-nos de maneira intrínseca. Nós, os seres humanos, por causa do pecado, somos como mutantes. Não somos os mesmos, não é? Fomos transformados pelo pecado, da mesma maneira que o fermento realmente também transforma de maneira negativa a massa. Porque é que Deus proíbe que o fermento figure aqui na celebração pascal? Precisamente
está ligada, esta interdição do fermento, está ligada à presença do cordeiro do sacrifício. É porque um cordeiro foi sacrificado e o seu sangue foi colocado nos umbrais das portas, que permitiu a libertação da escravidão e os liberta da morte, do anjo que passaria para, portanto, matar os primogénitos, que eles não devem ter o fermento. Ou seja, como disse o Rubem há pouco, este cordeiro representava quem? Representava Cristo, que trataria o problema do pecado. A morte do cordeiro libertou os israelitas da morte. E isto fazendo a ponte com o definitivo, não é? Que finalmente é o plano da salvação. A morte de Cristo libertou-nos do pecado. Jesus não apenas perdoa os nossos pecados, sim, perdoa, e é uma libertação dos nossos pecados, mas Jesus até nos, pelo seu poder, pelo poder do Espírito, nos liberta do pecar. De forma que não faz sentido que o fermento esteja presente na celebração da Páscoa, que é precisamente a celebração da salvação, em que Deus dá a vida, e aqui simbolicamente dá também a vida eterna. Então, o fermento como pecado não existe. O pecado, no plano da salvação de Deus, é eliminado. Lá foi eliminado pela morte do Cordeiro e no plano da salvação para todos nós hoje. Os nossos pecados são eliminados pela morte do Cordeiro. O sacrifício do Cordeiro é suficiente para nos libertar da escravidão do pecado. É isso que Paulo diz, não é? Alimpai-vos, pois, do fermento velho, refere-se ao pecado, para que sejais uma nova massa. Assim como estáis sem fermento, cá está, sem pecado. E estamos sem fermento, sem pecado, porquê? Porque Cristo, nossa Páscoa, não é? Foi sacrificado por nós. Então, o fermento representava realmente o pecado, do qual, graças ao sacrifício do Cordeiro, nós ficamos libertados. Por isso ele diz, pelo que façamos a festa, não com fermento velho, nem com fermento da maldade e da malícia, mas com os asmos da sinceridade e da verdade. Portanto, objetivamente, e deixando toda esta linguagem simbólica, o que tudo isto quer dizer para nós hoje, é que o sacrifício de Cristo em nosso favor, aceito pela fé, concede-nos um total perdão pelos nossos pecados e livra-nos da condenação e mais, livra-nos do poder do pecado na nossa vida. Não é? Como diz 2 Coríntios 5,17, se alguém está em Cristo, se alguém aceita este sacrifício em seu favor, se alguém está em Cristo, é uma nova criatura. As coisas velhas já passaram e eis que tudo se fez de novo. Este é o plano da salvação. Somos salvos graças ao Senhor. E façamos a festa, porque realmente devemos alegrar-nos nesta salvação gratuita, como dizia o Pedro há pouco, não é? É gratuita, é Deus que de graça nos dá esta salvação. E, portanto, alegremos-nos, porque também Jesus disse que quando um pecador se arrepende aqui na terra, aceita este sacrifício e é perdoada, há muita alegria lá no reino dos céus. Graças a Deus por Há isso. aqui uma dimensão que também acho que é interessante, que deriva mais do aspecto físico e factual desta história. Porque uma característica do fermento, e é curioso porque serve para as duas possibilidades de aplicação simbólica, tanto o fermento, como Jesus explicou para o reino de Deus, como o pecado, é que é preciso tempo para o fermento agir. Portanto, se eu colocar fermento numa medida de farinha, não acontece nada naquele momento. Porque a ação do fermento, ela é lenta. Porque ela espalha-se, portanto precisa de tempo. É lenta e progressiva. Nesta história não podemos esquecer que há uma ligação. Havia uma urgência. Há uma urgência. Portanto, há uma dimensão factual aqui que é, não havia tempo de fazer pão nas condições normais e de deixar que o fermento atuasse. Como eles tinham que sair imediatamente, então a ideia é, comes o pão, mas tem que ser o pão como podes comê-lo imediatamente, que é agarrar na farinha, misturar água e assar. E aí tu podes fazer pão em minutos, literalmente. Se tiveres que deixar que o fermento atue, ele vai levar tempo. Então há uma dimensão aqui nesta história de que o fermento não é utilizado porque há uma certa urgência. Eles têm que partir naquela noite. Eles têm que partir rápido. Se quisermos tirar daqui uma aplicação um pouco assim, espiritual ou milética quase, é um pouco esta ideia de que um dos melhores argumentos, uma das melhores ajudas que podemos ter contra o fermento do pecado é vivermos com um sentido de urgência. É esta ideia de que se tu viveres numa perspectiva de que Jesus
no sentido adventista, Jesus vai voltar rapidamente, nós não sabemos quando. Prepara-te hoje. Prepara-te agora. E para tu estares preparado agora, não podes dar tempo a que o pecado trabalhe. Então as coisas que na tua vida podem prejudicar a tua relação com Deus, não as coloques na tua vida, porque elas vão destruir. Este sentido de urgência é muito importante para a nossa relação com Deus. Além do que o pecado como fermento, também é algo que o pecado até pode começar pequenino, mas vai aumentando. Sempre. Qualquer dia está tão grande que já nos afasta de Deus completamente, não é? Exatamente. E, portanto, temos de ter cuidado com isto. Pedro, aqui no livro de Êxodo, capítulo 12, verso 24 a 27, diz-nos o seguinte: portanto, guardai isto por estatuto para vós, para os vossos filhos, para sempre. E acontecerá que quando entrares na terra que o Senhor vos dará, portanto está a falar da terra prometida, guardareis este culto. E acontecerá que quando os vossos filhos vos disserem: que culto é este? Então vós direis: este é o sacrifício da Páscoa do Senhor, que passou as casas dos filhos de Israel no Egito, quando feriu os egípcios e livrou as nossas casas, e o povo se inclinou e adorou. Será que vemos aqui alguma indicação desta celebração ensinada aos filhos e passada de geração em geração? Qual é que seria o plano de Deus através desta instrução? Eu acho extraordinário este texto e o significado que aqui está, e em poucos minutos gostava de deixar esta nota. Isto tudo, esta indicação de passar de geração em geração e de forma perpétua continuar a celebrar este culto, como aí dizia, é a ideia de que a memória é absolutamente central para a experiência religiosa. A nossa fé é alimentada a partir da memória. Ainda mais no caso dos israelitas, que era de geração em geração e era até verbalizado. Era oral, essa transmissão, mas na verdade isso continua completamente válido e atuante na nossa vida. Podíamos dizer que, em certo sentido, na experiência hebraica, que é também a experiência cristã, recordar, lembrar, se quisermos, que é um verbo muito importante em toda a estrutura bíblica. Deus disse-o muitas vezes. Muitas vezes. Lembrar é a ideia de que nós vivemos em resposta ao passado. Se nós esquecermos aquilo que Deus já fez, ou aquilo que Deus indicou, é o nosso presente e o nosso futuro que estão em causa. Até a nossa identidade. Até porque lembrar é atualizar. É trazeres para hoje aquele ensino de ontem. Exatamente. Por isso é que a memória, o uso da memória e do ritual como esforço de manter viva uma coisa do passado, é uma experiência que está constantemente na vertigem do ritual, que é o de fazer friamente, por mera repetição, as coisas que sempre foram feitas. Coisa, aliás, de que este judaísmo que Jesus, por exemplo, veio claramente atacar com muita frequência, que é a pura ritualização da fé, é a versão negativa, se quisermos, é o fermento mau desta memória. Mas há uma versão positiva disto, que é que nós precisamos muito de recordar e lembrar como forma de atualizar e manter viva. Por isso é que tantas vezes Deus dizia ao seu povo: lembrai-vos, ou não esqueceis, ou olhem para o meu servo Davi. Deus dizia muitas vezes aos reis depois dele esta importância de que a nossa identidade espiritual, ela está conectada com as coisas que já aconteceram no passado. Por isso podemos dizer que há aqui uma dimensão ritual, quer dizer, agora passem a fazer isto de forma contínua, mas com um sentido de que aqueles valores sejam mantidos vivos. Cristo vai, por exemplo, e a Páscoa é talvez o maior ritual que cruza os tempos, porque Jesus vai celebrar a Páscoa uma última vez com os seus discípulos e vai ressignificar a Páscoa e torná-la um ritual também. Atual. Uma cerimónia. Uma cerimónia, ou dizer agora: fazer isto em memória de mim cada vez que partirdes o pão e beberdes deste cálice. Então, sem fermento, tanto o pão como o vinho. O pão sem o fermento, o vinho também sem fermento, sem a fermentação. Ora, nós percebemos esta dimensão de que até Jesus vai para o cristianismo continuar a ideia de ritualizar a fé, mas sem esquecer a sua essência de que o ato que transforma não é o ato de repetir, é o ato de relembrar.
E por isso é que nós precisamos muito de trazer para as nossas igrejas, para as nossas famílias, memoriais, não para repetir, mas para trazer à memória e ressignificar constantemente. Sim, e a Páscoa é um grande memorial. E apropriar-nos do sentido que lhe é dado, não é? Pela palavra. Que culto é este? Que culto é este? Esta é a cerimónia, não é, da libertação, a Páscoa. Grande, com muita força, não é? Este é um texto, é um tema muito interessante. Ruben, estamos mesmo a terminar, temos ainda 4 minutinhos, tens que ser um bocadinho sintético nesta tua observação aqui, mas eu vou ler aqui Hebreus 9, 22 e 1 João 1, 7, são 2 versículos, para depois fazer a pergunta final. Em Hebreus 9, 22 diz o seguinte: e quase todas as coisas, segundo a lei, se purificam com sangue, e sem derramamento de sangue não há remissão. Interessante este texto, não é? 1 João, capítulo 1, verso 7, que diz: mas se andarmos na luz, como Ele na luz está, temos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus Cristo, seu Filho, nos purifica de todo o pecado. Ruben, como é que nós podemos explicar a alguém que não esteja familiarizado com esta afirmação, não é? Que é tão usada, cobertos pelo sangue de Jesus. E o que é que significa que o sangue de Cristo nos purifica de todas as iniquidades? O que é que isto pode significar para nós? Muito rapidamente, esta expressão que tu usaste de sermos cobertos pelo sangue de Jesus, para quem não está muito familiarizado, pode ser um pouco estranha, não é? Nós não estamos basicamente a receber sangue, literalmente o sangue de Jesus. É um simbolismo aqui, não é? Sobre cada um de nós. Obviamente que é um simbolismo, porque precisamente nós estamos com um problema, e o problema é que o ser humano desobedeceu. Deus disse que essa desobediência era um desligar numa relação mais próxima de Deus com a humanidade, e se desligamos aquilo que é a fonte da vida, obviamente que Deus, ao respeitar a decisão humana, a ausência de Deus, digamos assim, acaba por ser a morte. Então Deus diz que, escolhendo outra coisa que não eu, certamente irão morrer. Então Deus não quer que isso aconteça, porque Deus é um Deus de amor, é um Deus de salvação, um Deus de resgate, e então fez um plano para que realmente pudéssemos ser reconciliados para com Ele, e então Deus assume a culpa e quer realmente morrer a morte que nos era destinada e suposta. E é neste sentido que basicamente o autor do livro de Hebreus, da carta aos Hebreus, diz que sem derramamento de sangue não há remissão, ou seja, não existe desculpas a respeito das dívidas que nós temos para com o nosso único credor, digamos assim, que é Deus, que temos que prestar contas. Tem que haver realmente morte de alguém, simbolizada no sangue de alguém. E neste sentido, João vai dizer que o sangue de Jesus, Filho de Deus, nos purifica de todo o pecado. Ou seja, é a morte de Cristo na cruz, para a qual apontava todo o sistema de sacrifícios, como vimos há instantes, que realmente nos pode cobrir as nossas iniquidades, purificar de todo o pecado, e é isso que significa esta expressão de sermos cobertos pelo sangue de Jesus. É esta graça que é o fundamento do sacrifício que permite realmente nós termos acesso a este resgate de Deus para connosco, e basicamente significa que o sangue de Jesus nos purifica de toda a maldade se nós realmente aceitarmos esta substituição, aceitarmos que Jesus vai tomar o nosso lugar em juízo, e sendo Ele perfeito e o sacrifício foi perfeito, também é-nos imputado como justiça, e nós assim poderemos também estarmos livres de pecado e termos acesso a uma vida melhor e eterna com Ele. Ok, excelente. Resumidamente, foi o máximo. Não sei se temos tempo para dizer que podes a nossa linguagem às vezes pode de alguma maneira induzir em erro, não é? O que é importante não é o sangue, o que é importante é a vida. Jesus deu a sua vida por nós. Só que na Bíblia a vida, como é uma coisa que não se vê, que não se toca, é algo que nós não podemos definir, é definida pelo sangue,
não é? Dás o sangue, dás a vida. Mas o que conta para Deus é a vida que Jesus deu no lugar de cada um de nós que estávamos condenados à morte. Obrigado, amigos, obrigado. Jesus deu a sua vida por nós e nós devemos entregar a nossa vida a Ele. E é com este propósito que nós terminamos esta nossa partilha, desejando que o Senhor o possa abençoar a si e à sua família. Tenho comigo na minha mão um livro, uma revista, um manual muito importantes que vão ajudá-lo certamente no seu crescimento de fé e sobretudo a aprender sobre estes temas. Por isso, envie uma mensagem para nós no 933-939291, repito, 933-939291, e certamente receberá gratuitamente esta revista na sua casa. Poderá também usar o mesmo telefone para falar com um dos nossos instrutores, que estão disponíveis para dar estudos bíblicos, se assim quiserem mais aprofundados, de forma presencial ou até online, para dar-nos alguma sugestão, enfim, poderá usá-lo para falar connosco. Desejamos que o Senhor o possa abençoar a si e à sua família. Fica marcado o nosso encontro para o próximo episódio. Fique bem, fique com Deus. Thank you.